Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O Fundo Monetário Internacional soltou um novo relatório, novas considerações sobre o desempenho da economia brasileira. E, no geral, o FMI apontou que o Brasil está se recuperando mais rapidamente do que o previsto dos impactos causados sobre sua economia da pandemia da Covid-19. E veja você, o Fundo Monetário Internacional destaca que essa recuperação mais rápida do que o previsto tem a ver com vacinação. Pois é, a vacinação no Brasil deslanchou, o Brasil conseguiu intensificar o ritmo de imunização de sua população e, com uma população mais imunizada, gradativamente as atividades econômicas vão sendo retomadas e a economia vai se recuperando mais rapidamente do que o previsto. Segundo o FMI, o Brasil deve crescer nesse ano de 2021 5,3%. E caso esse indicador se confirme, o Brasil recupera com sobras o que perdeu de PIB ao longo do ano de 2020. Além de falar sobre crescimento econômico, o FMI também foi bastante elogioso em relação à política monetária brasileira, uma política monetária que foi classificada como sendo dura no combate à inflação. A inflação subiu no Brasil nos últimos tempos e, em resposta a isso, o Banco Central brasileiro tem aí majorado, tem aí aumentado as taxas de juros no país com o objetivo de tentar fazer a inflação convergir para algo mais próximo da meta. O FMI considera que o Brasil vai levar algum tempo ainda para trazer a inflação para sua meta, mas que esse processo já está iniciado e que em algum momento no futuro, dentro de um horizonte de pelo menos 12 a 18 meses, esse objetivo será atingido. Pelo lado das críticas, o Fundo Monetário Internacional foi muito crítico em relação a políticas de fomento ao emprego. O mercado de trabalho brasileiro, segundo o FMI, não está se recuperando no nível desejado, na velocidade de recuperação do PIB e, consequentemente, seriam necessárias políticas suplementares, políticas públicas suplementares para reduzir de forma mais acelerada a taxa de desemprego que está excessivamente elevada. Além disso, o FMI recomenda que o Brasil faça um ajuste tributário e que aumente impostos sobre os mais ricos e reduza impostos sobre os mais pobres, na prática, implementando uma progressividade tributária. Junto a essa progressividade tributária, também seria desejável um orçamento mais flexível, que permitisse ao governo canalizar recursos para o combate à pobreza e também o combate à desigualdade. Foram feitas também considerações em relação à crise hídrica e ao risco de desabastecimento energético no Brasil, o que, claro, traz aí elementos de preocupação que precisam ser considerados e monitorados com proximidade por parte do governo brasileiro. Agora, gente, sem dúvida alguma, nessa semana, quando se trata de Fundo Monetário Internacional, o assunto, a notícia não foi o Brasil. A notícia foi a diretora-geral do FMI, a búlgara Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva foi acusada por seus subordinados de ter os pressionado quando ela era diretora-geral do Banco Mundial em 2017 a melhorar os dados macroeconômicos da China no relatório Doing Business, relatório esse produzido na altura pelo próprio Banco Mundial. Diante desse escândalo, diante dessa grave acusação, a revista The Economist, inclusive, soltou um editorial pedindo a troca da diretora-geral do FMI por considerar que ela perdeu as condições, perdeu a credibilidade de ser aí a curadora de dados macroeconômicos tão relevantes para os agentes econômicos mundiais e que estão sob a batuta, sob o resguardo do FMI. Pois é, gente, está dando muita confusão, está dando muito o que falar essa acusação que foi feita
a Kristalina Georgieva. Estamos falando de uma acusação grave de manipulação de dados com o objetivo de favorecer a China e, consequentemente, incentivar investimentos no gigante asiático. Tanto em relação ao Brasil quanto em relação à crise no FMI, nós vamos seguir monitorando aqui no Petit Jornal. Se você gosta do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do projeto, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para você ouvir o Petit Jornal no aplicativo da Aurelo. A Aurelo é uma plataforma que remunera os produtores de conteúdo e isso acaba sendo um diferencial bastante importante. Além disso, vou colocar linkado aqui no descritivo desse áudio o site do outro projeto da spin-off do Petit, o petitcursos.com.br. Semana que vem tem aula gratuita sobre imperialismo alemão. Aliás, vamos analisar se existe um imperialismo alemão. Lá no petitcursos.com.br você tem todo um cardápio de aulas gratuitas e também de cursos de aprofundamento. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.